O cara da Fox aí, ó. Que falou isso, tá cheio mano? de arma. Ô, quem é que tá falando aí bagulho de dar bunda aí, mano? Papo é isso? Eu dou a bundinha cabeluda. Que? Eu dou a bundinha cabeluda. Quem? Eu. Mas por que você tá falando isso? Eu dou a Que ele- bundinha que ele cabeluda. Porque ele quer, mano. Porque ele quer. Que isso, cara? Vai ficar falando, bunda vai comer sua bonita também. Quem é que bagulho de papo de bundinha? Quem é que tá falando aí? Ali, ó, ali, Tá ó. dirigindo Você tem o carro preconceito? lá. Tô dirigindo o carro azul. Mas Não, mas- a minha bundinha é cabeluda, você vai ter que investigar. Não, mas não pode falar isso aqui não, cara. Não, vamos lá fora, então eu vou lá fora resolver isso, vem cá, vem cá. Não pode falar isso não, cara. Vamos lá fora, vamos. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não. Ô, mas você tá de calcinha por baixo, essas bundas pretas tu aí, olha. Borrada de bosta. Essa bundinha aí, essa bundinha não é boa, não. Minha bundinha